Olá, eu sou Bruno Souza, planejador financeiro pessoal, com mais um vídeo de perguntas e respostas. A pergunta de hoje foi feita pelo nosso amigo Fred, que perguntou qual que seriam as diferenças básicas entre os produtos de consórcio ou financiamento. Saber quando é mais vantajoso utilizar um ou outro. Então vamos entender aqui as principais diferenças entre um e outro. Tá? Os dois produtos seriam para a gente conseguir ter acesso, né, a bens como imóveis ou carros, né? Agora, então, teria que ter acesso. Então, a primeira diferença a gente já começa a perceber quanto a ter acesso. O financiamento, você faz um contrato e aquele recurso ele é disponibilizado quase que de imediato. Então, você não precisa programar tanto assim aquela aquisição. Você escolheu alguma coisa, está valendo muito a pena, achei uma oportunidade única aqui de um imóvel. Você consegue, com o financiamento, levantar aquele recurso para comprar aquele imóvel com muita agilidade. Já o consórcio não. No consórcio você tem acesso ao recurso, tem que ser de forma mais planejada, porque você vai ter acesso a ele só em prazos mais longos, porque ele você vai ter direito àquele recurso por lance ou por sorteio. Agora, o lance, muitas pessoas desprezam essa oportunidade, acham que é só sorteio e acham que o consórcio é só para longuíssimo prazo para receber aquele valor. Não é bem assim, porque no financiamento você tem um componente normalmente que é a entrada, tem que dar entrada. E dependendo daquele valor de entrada, se for colocado no consórcio, pode ser que contemple o bem um lance. Então não tem como você entrar em consórcios que estão em grupos de informação. Normalmente os lances no início do grupo são lances mais altos, então para contemplar em lance fica um pouco mais difícil. Mas depois que o grupo acalmou um pouquinho, o percentual de lance começa a diminuir, né? Pelo valor do bem, aquele percentual do lance que é dado começa a diminuir, então passa a ser mais acessível também a contemplação por lance. O que poucas pessoas sabem é que às vezes você pode ingressar num grupo que já está em formação há mais tempo. Não é fácil de encontrar, você pode procurar alguns profissionais para te ajudar a ingressar nesses grupos que já estão em formação há mais tempo e que o percentual de lance já tenha encolhido. É uma possibilidade. O fato é esse, a grande diferença é o acesso ao recurso. No consórcio teria que ter um planejamento um pouco mais definido para ter acesso a esse recurso, tendo em vista o objetivo e o tempo que você precisa desse recurso. Já o financiamento é muito prático. Agora, quanto a custo, é muito comum a gente ver as pessoas que vendem consórcio falando que o custo deles é muito menor do que o de um financiamento. Mas será que é isso mesmo? Porque o que acontece é o seguinte, gente. O financiamento ele te cobra uma taxa de juros e o consórcio te cobra uma taxa de administração. Agora, como que esse custo ele impacta no tanto que o contribuinte vai ter que ficar pagando, que a gente tem que comparar aqui quando se torna mais vantajoso um quanto o outro. Porque o financiamento ele vai te cobrar uma taxa de juros sobre o valor que ele te emprestou. E o consórcio ele vai te cobrar uma taxa de administração sobre o valor total do bem. Então vamos imaginar que você fez um financiamento e deu 40% de entrada. Você vai pagar taxa de juros sobre os 60% que pegou emprestado. No consórcio, você fez um consórcio, vamos dizer, de 100 mil reais, deu 40 mil de lance. A taxa de administração vai ser em cima dos 100 mil, porque é sobre o valor do bem. Então, a primeira diferença está aí. Outra situação que no financiamento, a parcela ela é fixa ou pode ser uma parcela ainda que vai diminuindo de acordo com a amortização. O consórcio, as parcelas são indexadas a um índice de inflação ou uma referência de um bem. E se esse bem ou essa inflação sobe muito, as parcelas sobem muito. Então, eu já vi casos, por exemplo, de amigo meu que comprou um veículo por consórcio. Na época, o Brasil estava com aqueles incentivos de IPI para redução de tributos para incentivar a indústria automobilística. E ele deu o lance e retirou o carro lá e continuou pagando as parcelas. Só que a parcela foi aumentando muito, porque era um bem de referência, era um Chevrolet, era um bem de referência. E aí, quando foi retirado o incentivo do IPI, né, da redução do IPI, o que aconteceu? O valor de tabela daquele carro aumentou. Então a parcela que ele paga foi reajustada. E
a inflação subiu muito nos últimos anos, né, depois dessa crise econômica que nós tivemos, e o valor do veículo na tabela aumentou muito. Então a parcela dele subiu demais. E se naquele momento ele tivesse escolhido um financiamento, o custo dele seria menor do que o do consórcio, porque ele teria, na ocasião, as taxas de juros estavam em patamares baixos e ele teria fixado o fluxo dele de pagamento naquela taxa de juros. Então, o que a gente tem que entender? Que o consórcio, o fluxo de pagamento não é constante, as parcelas variam. No financiamento, o fluxo de caixa pode ser constante ou diminuindo, mas você tem clareza e o quanto que diminui, você já tem uma tabela, você já tem uma clareza, então não tem surpresas. Quanto ao custo, no financiamento te cobra uma taxa de juros e no consórcio te cobra uma taxa de administração. Então, em momentos que na economia brasileira o juros sobe muito, então vamos dizer, agora a gente viveu há pouco tempo, né, em 2015, 2016 e em 2017, um trabalho que a inflação tinha subido muito e aí o Banco Central, para controlar a inflação, aumentou as taxas de juros básicas, né, a taxa de juros da economia, você vê a meta da taxa Selic, né, a taxa de juros aumentou muito, então o custo de um financiamento aumentou. Agora a inflação está diminuindo e a taxa de juros está diminuindo de novo. Então, em momentos que a taxa de juros está baixa, você consegue fazer um contrato de financiamento e prefixar aquela taxa e deixar aquilo já definido sem surpresas. No consórcio você não consegue. Mas em momentos que a taxa de juros está muito alta, o consórcio passa a ser vantajoso, porque você não vai pagar a taxa de juros, vai ser uma taxa de administração. Em momentos de taxas de juros alta, a taxa de administração pode ser mais convidativa. Agora, uma outra vantagem que o financiamento tem sobre o consórcio é a possibilidade de amortizar e quitar. Porque o consórcio ele cobra a taxa de administração. E, uma vez foi feito, o valor que você deve é o bem mais a taxa de administração. Não importa se você antecipa parcelas ou não, porque ele não te cobra um juros proporcional ao tempo que você está pegando aquele empréstimo, ele te cobra uma taxa de administração sobre aquele bem. Então, não importa, você vai ter que pagar o valor do bem mais a taxa de administração sem importar o fluxo de pagamento. Já o financiamento não, ele te cobra um juros, então quando você antecipa parcelas, você tira juros. Então vamos imaginar que é uma pessoa que hoje precisou recorrer a um empréstimo, mas ela tem expectativas de receber recursos no futuro, durante o período de pagamento, e que esse dinheiro ela poderia investir ou amortizar o financiamento. Então, num financiamento, é possível fazer isso, você antecipa as parcelas e reduz os juros daquelas parcelas que foram antecipadas. No consórcio não tem como. Então é caso a caso a escolha de um consórcio e um financiamento. Depende do bem, depende do quanto está cobrando de taxa de juros, do tanto que estaria cobrando de taxa de administração, para poder definir e qual que é a expectativa de futuro, se é de taxa de juros alta ou se é de inflação alta ou de taxa de juros baixa, inflação baixa, e qual que é o período para poder avaliar quando é vantajoso escolher pelo consórcio ou pelo financiamento. Se for confuso para você fazer essas contas por você mesmo, aí eu aconselho procurar um planejador financeiro. Se entrar no site da planejar.org.br, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, você vai ter acesso a planejadores financeiros do Brasil inteiro. Então não precisa ficar com dúvida, é mais fácil perguntar e tirar essa dúvida com um planejador financeiro, sai mais barato do que pagar uma diferença que pode ser uma taxa de juros maior ou uma taxa de administração maior do que uma escolha bem feita. Um forte abraço.